Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Bruna Mello e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, encontrou por acaso e não sabe quem eu sou, eu vou deixar um link aqui na descrição com o nome Serviços. Você clica no link e você vai conhecer um pouquinho sobre quem eu sou, sobre o meu trabalho. Ali você pode ler o meu currículo, ver qual é o meu envolvimento hoje com o meio educacional, o que eu tenho feito junto a instituições de ensino, junto a educadores, a partir de treinamentos, capacitações, cursos, workshops, para ajudar no desenvolvimento da educação nas esferas que eu venho trabalhando, que é sobre o futuro da educação, uma sensibilização para o novo mindset da educação, uma nova mentalidade voltada para o futuro, voltada para as profissões, para o trabalho, para as carreiras e todos os aspectos de um ambiente educacional mais inovador, certo? Então, clica nesse link, lê um pouquinho, busca lá o meu blog e outros canais que eu também me encontro para a gente poder se comunicar e fique à vontade para curtir aqui o vídeo, compartilhar com quem você quiser e, por favor, se inscreve no canal, dá essa força, é importante esse feedback, é importante que eu saiba se você está curtindo esse conteúdo, se está sendo relevante para a sua educação, para o seu conhecimento, está contribuindo para essa formação da educação. E, enfim, é tudo muito importante, principalmente porque esse canal é muito novo, Nós estamos experimentando aí assuntos atuais, emergentes para trazer para vocês nesses vídeos, então é importante que vocês se inscrevam, contribuam, coloquem assuntos que vocês gostariam de ouvir por aqui, de ler, de ver nos vídeos aqui do canal e clica lá no sininho também de alerta que tem lá no vídeo, para você receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E daí a gente pode conversar e se comunicar melhor dessa forma. Em outras redes também, você pode me encontrar no Instagram, no LinkedIn, e tem podcast também. Enfim, fique à vontade para contribuir com os assuntos também que você acha importante que a gente discuta por aqui, certo? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre soft skills, hard skills e o que isso tem a ver com a gente, com a nossa formação, com a nossa vida profissional, com o futuro. Por que eu estou trazendo isso para a gente discutir? Por que eu estou trazendo essa abordagem nesse vídeo? Bom, primeiramente, muito importante entender que elas estão ligadas à competência. Soft skills e as hard skills, elas são habilidades desenvolvidas pelas pessoas que estão dentro de um caminho mais abrangente das nossas competências. Existem diferenças muito importantes entre elas, algumas nuances que a gente precisa entender para conseguir lidar com a nossa formação, com a nossa vida profissional e também como as empresas nos enxergam a partir dessas duas formas de competências que a gente está vendo aqui. E por que eu estou trazendo assim? Eu estou trazendo essa comparação, mas com um foco mais voltado para soft skills, porque no futuro do mercado, as premissas, os estudos que estão falando sobre isso, vêm dando ênfase a soft skills como sendo um pensamento importante para o futuro. Desenvolver, potencializar as soft skills são importantes para um futuro do mercado, para o futuro das profissões e da educação. Mas por que elas são importantes? Por que elas são pertinentes? E para começar isso, eu vou ir lá no início, da base de onde a gente começa a pensar nas competências. Quando a gente vai para um processo seletivo de uma empresa, os recrutadores normalmente eles avaliam dois tipos de competências distintas na nossa entrevista, no que a gente escreve, no nosso currículo, nas dinâmicas que muitas empresas fazem nas suas avaliações de preenchimento de vagas. E os recrutadores eles estão avaliando dois tipos de competências. As nossas competências técnicas e as nossas competências comportamentais. As competências técnicas, elas são as hard skills. São aquelas competências que a gente desenvolve na nossa formação, por uma graduação, por um curso técnico, pelas nossas formações e qualificações complementares, e elas estão ali descritas no nosso currículo como formações que a gente buscou ao longo da vida e buscamos nos desenvolver conforme as necessidades que foram surgindo, as particularidades que foram surgindo na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, ao longo desse desenvolvimento. E as empresas conseguem ler isso no nosso currículo, numa conversa eu consigo saber quais são as competências técnicas de uma pessoa. Então, nas hard skills, eu entendo as competências técnicas. E dentro dessas competências, a pessoa vai demonstrar suas habilidades técnicas a partir dessa formação. Um contador, por exemplo, ele tem a formação dele,
a competência principal dele como contador, ele vai ter habilidades de fazer cálculos, de fazer alguns tipos de contas, de balanços, que são habilidades específicas daquela competência maior que ele desenvolveu na sua formação. Já a soft skill, elas são mais difíceis de avaliar num processo seletivo porque elas são subjetivas. As soft skills, elas estão relacionadas com a forma como a gente se relaciona e interage com as pessoas. É algo que vem da nossa base, são características da nossa personalidade. A gente desenvolve elas conforme desenvolvemos as nossas habilidades, os nossos valores, a nossa personalidade enquanto seres humanos. Então, a hard skill, elas são desenvolvidas, as empresas conseguem desenvolvê-las com cursos, com formações. Já as soft skills, elas são formações que vêm da nossa experiência e da nossa personalidade, da nossa base de formação, né? Isso é nosso, a gente pode desenvolvê-las a partir de alguns treinamentos, potencializá-las, mas elas são nossas, elas estão conosco. Elas são competências relacionadas com a nossa personalidade e com o nosso comportamento, com comportamento pessoal, comportamento social, a forma como a gente de fato interage com o meio na qual a gente está relacionado, na qual a gente se insere. E as soft skills, elas envolvem algumas aptidões. Aptidões mentais, aptidões emocionais e aptidões sociais. E elas nascem, né? Já que elas não são desenvolvidas num curso, elas nascem com a gente, elas nascem das nossas experiências, elas nascem do nosso meio cultural, da cultura que a gente desenvolve, elas nascem a partir da nossa criação e a partir da nossa educação, né? Então elas não são adquiridas com capacitações técnicas, elas são inerentes da nossa formação, do meio que a gente convive desde o início, da nossa formação, lá da personalidade, né, no início da infância, que a gente está formando os nossos valores, os nossos princípios, ali elas já se desenvolvem. Algumas elas ficam dormindo, elas ficam latentes e elas se desenvolvem mais potencialmente num determinado momento da nossa vida, mas elas estão ali conosco, dada a nossa personalidade, a nossa formação de base. Então essas são as duas diferenças básicas entre essas duas, né? E por que eu trago isso, né? Porque a gente tem um pensamento de futuro que está focando nas soft skills, dizendo que as empresas precisam de pessoas, a gente já tem habilidades, competências técnicas. As hard skills, elas já estão ok. Agora a gente precisa de pessoas com soft skills mais voltadas para os interesses da empresa, né? E tem uma pesquisa que foi feita atualmente, uma pesquisa grande, que diz que 60% das empresas têm dificuldade em encontrar as soft skills das pessoas, soft skills que elas precisam para suas missões, para cumprir os seus objetivos enquanto empresa. 60%, isso é muita coisa, existe muita dificuldade de encontrar, porque as técnicas elas estão ali, né? O que eu preciso é entender essa parte toda subjetiva e emocional da pessoa se relacionando com o meio, com as suas interações. Então elas são muito mais difíceis de avaliar e também de encontrar. E por isso que a gente tem que focar nas soft skills e potencializá-las, descobrir quais são as nossas, potencializá-las para que elas sejam competências que sejam utilizadas por nós no futuro, que a gente consiga se inserir melhor nesse novo contexto de trabalho, dadas as tecnologias, as novas questões econômicas, sociais, políticas, que exigem uma mudança de comportamento da nossa parte, e daí vem a nossa personalidade falando mais alto nesse sentido, e a gente vem com as nossas soft skills para contribuir para esse novo cenário do mundo, para essas novas características. E é importante, é relevante a gente falar sobre isso, porque a gente se prepara, um mundo, um contexto de formação, nos prepara sempre para as hard skills. Nós somos preparados na nossa formação para isso. A gente é preparado para ter uma formação, para desenvolver certas habilidades de uma competência maior para coisas específicas que a gente faz. Já a soft skill é um desenvolvimento que a gente foca muito pouco ao longo da vida e que agora que a gente tem falado mais sobre isso, porque as necessidades do mundo são outras, né? Mas a gente sempre teve elas estão ali com a gente, mas elas foram um pouco focadas
porque isso não era tão relevante que a gente se preocupasse, né? Um erro de mecanismo aí do mercado, do mundo, mas que agora, que bom, a gente pode se atentar a isso e podemos focar nisso, podemos desenvolver isso de uma forma mais significativa para a nossa carreira e para a nossa vida, né? Então, assim, tem algumas soft skills que as empresas costumam procurar mais e procuram entender mais se a gente sabe realmente, se a gente realmente tem aquele perfil comportamental, aquelas habilidades comportamentais, ou se elas só estão lá nas nossas competências técnicas, né? Então as empresas buscam comunicação, colaboração, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, que está dentro, né, dessas, equilíbrio emocional, trabalhar sob pressão, por exemplo, e flexibilidade e adaptabilidade. Todas essas que eu falei, elas são habilidades são competências, né, que a gente pode desenvolver habilidades sobre elas num treinamento, ok? Mas todas elas também são inerentes a gente enquanto ser, né? Algumas pessoas vão ter dificuldade a vida inteira para trabalhar com equipe e outras são mais notório o desenvolvimento delas em trabalhar com outras pessoas, em compartilhar ideias, em saber ouvir, falar, dar feedbacks. Então, algumas coisas são mais inerentes porque a pessoa já tem aquela soft skill mais arraigada na sua personalidade. Então, a gente pode desenvolver isso ao longo da vida, mas a partir de um fio condutor de uma semente que já está com a gente dentro, né, das nossas formações de personalidade, né? A neurociência vem explicando isso, a psicologia cognitiva fala muito desses aspectos também, de personalidade, da formação, né? E isso vai muito ao encontro dessas premissas da importância de focar nas soft skills hoje, tá? E tem, assim, como a gente aperfeiçoá-las, né? Já que elas não são parte de um treinamento, elas estão com a gente potencializa, a gente as qualifica para o que a gente precisa, né? Então, assim, tem algumas formas da gente aperfeiçoá-las. A gente pode reconhecer o nosso potencial, ver o que a gente é bom, o que a gente faz de melhor e potencializar isso, que daí podem ser com algumas formações complementares, mas a partir de algo que a gente já tem. A gente vai estimular, vai criar uma motivação maior para desenvolver algo que é importante pra gente. Segundo ponto que a gente pode focar, feedback. Feedback, saber falar para as pessoas, dar feedbacks e ouvir feedbacks também é importante, porque nos estudos comportamentais, quando a gente fala para alguém, vou te dar um feedback, normalmente as pessoas já se armam com essa palavra, com o vou te dar um feedback, a pessoa já se arma para ouvir o pior, ela se prepara emocionalmente para algo que ela não quer ouvir. E não precisa ser assim, não deve ser assim, porque o feedback ele precisa ser construtivo. Eu ouço um feedback, dou um feedback para que todos melhorem e potencializem as suas competências, as suas habilidades, né? E o terceiro é o autoconhecimento, que é eu realmente conseguir me reconhecer, entender aquilo que eu posso, as minhas limitações, as minhas questões emocionais e potencializá-las para benefício meu e um benefício social, né? Então, é muito importante que a gente pense no futuro do trabalho, no futuro do mercado, em que a gente pense sim nas nossas competências técnicas, continue as desenvolvendo muito, estudar o conhecimento, isso é muito importante para a nossa formação enquanto indivíduos, mas que a gente também possa focar nas soft skills e ver o que a gente pode salientar e desenvolver melhor dentro dessas qualificações para que a gente tenha um futuro não mais certo, porque isso não é certo, mas para que a gente se sinta mais preparado para se apresentar para o mercado e para também se apresentar perante as novas necessidades das empresas, que devido às questões econômicas, políticas, sociais, tecnológicas, conectividade, inovação, enfim, né, questões mais disruptivas, as empresas estão mudando suas estratégias, estão mudando a sua forma de ver o mundo, de atender o cliente, de buscar o conhecimento, a informação, e a gente, para trabalhar dentro desses ambientes e para oferecer o nosso trabalho para o mercado, a gente precisa sim focar nessa nossa competência, nas diversas habilidades que a gente tem, que são as nossas habilidades voltadas então para soft skills, né? Habilidades que são desenvolvidas desde a nossa personalidade e que estão com a gente, que a gente pode potencializar, porque elas são extremamente importantes para o futuro do mercado. Elas estão ligadas a fatores emocionais
de inteligência emocional, de relacionamento, de interação entre as pessoas. E mais do que nunca, isso é extremamente importante para o futuro do mercado. Um futuro tão tecnológico, tão avançado e que exige cada vez mais que o lado humano se desenvolva, que o lado humano se relacione melhor, se entenda melhor, para que a gente possa usar a nossa inteligência e o nosso conhecimento a favor de todas essas oportunidades que surgem no mercado. Certo? Esse era o recado que eu queria passar para vocês nesse vídeo, trabalhar um pouquinho com essa importância das soft skills. Pensem nisso, busquem se aperfeiçoar, busquem desenvolvê-las, e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem essa informação para que a gente consiga sempre propagar a educação para o maior número de pessoas possível, certo? Um beijão, fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.